Eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Este é o canal Conhecendo a Verdade. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus a este canal. Eu sou o pastor Hélio Shibata e falo diretamente aqui do Japão. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a todos meus queridos e amados irmãos e amigos que estão inscritos neste canal, que têm me apoiado, e assim nós estamos propagando a palavra de Deus, que tem sido uma bênção, tem alcançado muitas vidas no Brasil, aqui no Japão e também em Moçambique, na África. Nós temos pessoas que estão nos apoiando e acompanhando em vários lugares. É de grande relevância o apoio de todos para que nós possamos divulgar a poderosa palavra de Deus nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, né? É necessário que nós nos coloquemos à disposição de Deus para que Ele possa nos usar, fazendo de nós um canal de bênção, um instrumento da palavra de Deus, né? E assim eu conto com o apoio de vocês para que nós possamos continuar divulgando a poderosa palavra de Deus. Amém? Eu quero convidar a você que ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva neste canal, é de graça. Se inscreva, compartilhe com seus amigos, familiares e vamos divulgar a poderosa palavra de Deus. Você fazendo isso fará parte dessa equipe que o Senhor escolheu para estarmos fazendo a obra de Deus. E não se esqueça de dar o seu joinha, seu like quando assistir esses vídeos, para que o YouTube indique os vídeos para mais pessoas, né? E é muito importante você dar o seu like, o seu joinha ali. E eu conto com os vossos apoios em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, eu tenho aqui uma palavra de Deus vinda do coração de Deus para os vossos corações nesse dia. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente com cada um que estiver acompanhando esta mensagem nesse dia. Amém? A palavra de Deus encontra-se no livro de Êxodo, capítulo de número 12, a partir do versículo 37, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, coisa de 600 mil de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, e uma grande multidão de gado. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Agora eu quero continuar a leitura aqui no versículo 17 a seguir, do capítulo 13. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles
de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Meus amados e queridos irmãos, esta mensagem, eu tenho certeza que Deus preparou esta mensagem para falar no seu coração uma palavra que o Senhor pela sua onisciência, conhecendo o coração de cada um de nós, conhecendo as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos ouvir, né, da parte de Deus. Então ele preparou esta palavra, esta mensagem, para que você receba nesse dia e você seja abençoado, seja abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vemos, meus queridos, os cuidados de Deus para com o seu povo, para com aqueles que o servem de coração, aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que obedecem às suas leis, aqueles que têm o prazer de buscar a presença do Senhor, de estar em comunhão com Deus, de servir a Ele de coração, como era o povo de Deus, né? O povo de Israel. Então o povo de Israel, por 430 anos, servia ali aos egípcios, ou melhor, estavam ali no Egito como escravos, cativos, sob o comando de Faraó. E ali o povo de Deus, o povo de Israel, tinha que se submeter às ordens de Faraó, sendo escravizado, trabalhando à custa de comida e moradia apenas. Isso passando mal. Muitas das vezes, sem hora para comer, sem hora para descansar, porque eram escravos. Eles tinham que se submeter às ordens de Faraó e os seus guardas, os seus comandados. Então o povo de Deus, por 430 anos, ali sofrendo no Egito, talvez muitos deles, 430 anos é muito tempo, são muitos anos. Talvez muitos deles já tinha até esquecido da promessa de Deus. Talvez não tinham mais esperança, de tanto cansaço, de tanta fadiga, de tanto sofrimento, trabalhando debaixo de sol, debaixo de chuva, no tempo, e ainda sendo chicoteados. Aleluia! Aquele povo, talvez muitos deles já não tinham mais esperança de um dia alcançar a liberdade, de poderem serem donos de si, de poderem trabalhar por conta própria, talvez numa terra que eles nem imaginavam, nem em sonho, que podiam possuir, tomar como herança da parte de Deus, devido aos sofrimentos que ali eles passavam no Egito. Isso é normal que aconteça, porque o homem, pela sua fraqueza, pela sua incapacidade, quando chega nessa situação, realmente se esquece das promessas de Deus, se esquece daquilo que Deus já havia falado, do que Deus, de várias maneiras, já havia prometido, que um dia ia tirá-los daquele cativeiro, ia tirá-los daquele sofrimento, daquela vida de escravos. Mas pela
pela opressão que eles ali eram submetidos. Talvez muitos deles não tinham mais essa esperança, porque a cada dia o sofrimento aumentava, a cada dia eles eram oprimidos, escravizados, e ali eu posso imaginar o sofrimento daquelas pessoas. Mas, meus queridos, as promessas de Deus não falham. Deus prometeu, Deus vai cumprir. O que Deus falou vai se realizar. Deus estava contemplando lá do seu trono a vida do seu povo. Deus estava vendo tudo aquilo que o seu povo estava passando ali no Egito. Deus não se conformou em ver a escravidão do seu povo ali no Egito. Então Deus entra com a providência. Deus permitiu que aquele povo passasse por aquela situação por 430 anos, mas ele estava pronto para entregar a vitória para aquele povo. Porque às vezes, meus queridos, nós queremos apressar a Deus a realizar a obra que Ele tem na nossa vida, aquilo que Ele prometeu, aquilo a qual o Senhor falou conosco, e nós queremos que seja no nosso tempo, da nossa maneira de pensar. Lá no livro do profeta Isaías, o Senhor diz: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Então não é da maneira como nós pensamos, como nós queremos, mas é conforme a vontade do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor, pela sua onisciência, um dos atributos dados a Ele, Ele sabe, Ele conhece cada um de nós. Até onde nós vamos suportar? Até onde nós vamos conseguir caminhar? Como será a nossa caminhada diante dos sofrimentos, diante das tribulações, das lutas que nós enfrentamos nessa vida? O Senhor sabe de todas as coisas, mas Ele nunca nos desamparará. O Senhor nunca vai deixar de nos contemplar. O Senhor jamais vai tirar os seus olhos sobre nós. Assim foi com o povo de Israel. Assim foi com o povo de Deus. Por todos esses anos, o Senhor estava contemplando. Mas o Senhor tinha preparado algo tremendo para aquele povo. O Senhor tinha preparado uma bênção sem medida. Só que aquele povo, por tantos anos ali no Egito, sendo escravizado, aquele povo, talvez até com a sua mente já cauterizada, já não estavam mais preparados para enfrentar tamanha dificuldade, mesmo recebendo uma grande bênção da parte de Deus, um grande milagre acontecendo nas suas vidas. Mas aquele povo, diante de tantos sofrimentos que vinham sendo submetidos, talvez eles já estivessem, de uma certa forma, incapacitados para enfrentar uma dificuldade muito grande, mesmo Deus operando um milagre em suas vidas. Então Deus agora entra com a providência. Deus envia Moisés e Arão, seu irmão Arão, para que Deus os usasse para tocar no coração de Faraó, para que Faraó então
viesse a liberar o povo de Deus. Mas como Faraó, que aqui representa o nosso inimigo, não queria ceder à vontade de Deus, não queria libertar o povo de Deus, não queria liberar o povo de Deus, Faraó então aqui endurece o coração, a ponto de Deus ter que operar ali maravilhas, vários sinais ali da parte de Deus, para que Faraó então entendesse que o Deus verdadeiro estava agindo a favor do povo de Deus. E chega ao ponto, claro que não dá tempo de nós contarmos a história toda, porque ela é longa, mas resumindo, Faraó então chega ao ponto de entender que Deus, quando Deus envia Moisés e Arão ali, para tocar no seu coração, para que ele viesse a liberar o povo, e ele ali endureceu o seu coração, não cedendo, ele entende agora que tudo aquilo que estava acontecendo, as pragas, aqueles sinais que Deus estava enviando, sendo realizado através de Arão através de Moisés e Arão, agora Faraó então entende que tudo isso estava acontecendo porque era o Deus verdadeiro que estava castigando-o. Então agora ele libera o povo de Deus. Agora as mãos do Senhor estão guiando aquele povo. As mãos do Senhor estão sobre aquele povo, onde o povo agora começa a contemplar. O povo agora começa a ter a certeza que Deus está agindo a favor deles. Então Moisés conduz aquele povo para o deserto, porque Deus não falou para Moisés, não mostrou para Moisés onde era a terra prometida, onde era o lugar aonde ele ia levar o seu povo. Ele somente prometeu a terra prometida. Mandou que o povo seguisse em frente. Moisés então agora começa a conduzir aquele povo. Aí começam a passar, a enfrentar realmente as dificuldades, as barreiras, mas Deus ali agindo, operando milagres, abrindo o mar para o povo passar, guiando aquele povo no deserto, mandando o maná do céu para alimentar o povo, fazendo sair água da rocha para saciar a sede daquele povo. Deus operou milagres. A palavra de Deus diz que Deus coloca uma nuvem sobre aquele povo, para que aquele povo caminhasse de dia no deserto, debaixo de um calor muito grande. Aquele povo então tinha uma nuvem acima deles para protegê-los, para fazer sombra, para que aquele povo pudesse caminhar. E à noite a palavra de Deus diz que aquela nuvem transformava-se uma nuvem de fogo, para que aquele povo fosse aquecido ao mesmo tempo, e aquela nuvem de fogo alumiasse o seu caminho. Olha os cuidados de Deus para com o seu povo. Deus ali cuidando daquele povo, levando aquele povo, sustentando aquele povo, para que aquele povo chegasse ao lugar prometido por Deus. Quando Deus então tirou o seu povo do cativeiro, tirou o seu povo da escravidão do Egito. Mas, meus queridos, só que aquele povo
quando se depararam com as dificuldades lá no mar, quando eles se depararam com o mar, já começaram a murmurar, porque achavam que o exército de Faraó que estava vindo atrás deles, eles achavam que o exército de Faraó ia matá-los, ia destruí-los. Perderam a confiança em Deus. A fé deles já não estava mais prevalecendo. Começaram a murmurar, a dizer para Moisés: nós vamos morrer. Nos tirou lá do Egito para nós morrermos aqui. Aí o Senhor opera um milagre. Abre o mar, divide o mar em duas paredes de água, para que aquele povo pudesse caminhar ali no meio. Agora eles começam a peregrinar. Deus permitiu que aquele povo peregrinasse pelo deserto, para não passar na região onde existiam os filisteus. Porque lá, o povo de Deus ia se deparar com as guerras, com os conflitos que existiam ali naquela região. E talvez, Deus conhecendo o coração do povo, talvez aquele povo resolvesse voltar para o Egito. Porque eram muitos, eram muitas pessoas, a qual o Senhor os libertou lá do Egito. Então Deus permite que aquele povo peregrinasse ali pelo deserto. Com isso, aquele povo ficou ali peregrinando por 40 anos para que pudesse chegar à terra prometida por Deus. Mas a murmuração daquele povo, e depois mais para frente, a idolatria daquele povo, a desobediência daquele povo, fez com que Deus não permitisse que aquele povo entrasse na terra prometida. Somente Josué e Calebe e a nova geração que entraram na terra prometida. Tudo por causa da desobediência e da murmuração e da ingratidão para com Deus. Porque Deus cuidou deles. Porque Deus, mesmo permitindo que eles ficassem 430 anos como escravos no Egito, mas Deus agiu a favor deles, no tempo de Deus, porque Deus age da forma como Ele quer, no tempo dEle. Ele sabe de todas as coisas. A nossa capacidade é limitada. O nosso pensamento é limitado. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe como agir, a hora que deve agir e de que forma Ele deve agir. Foi o que Ele fez a favor desse povo. Mas o povo não entendeu. O povo murmurou, desobedeceu. Não obedeceu ao grande líder Moisés, enviado por Deus para que guiasse aquele povo, conduzisse aquele povo ali no deserto. O povo então murmura, desobedece. Isso que mexe no coração de Deus, quando nós desobedecemos, murmuramos e não somos gratos a Deus. Porque tudo, meus queridos, que acontece conosco é permissão de Deus. Mas Deus não vai deixar que nós venhamos a carregar um fardo maior do que aquilo que nós suportamos. Nenhuma luta, nenhuma prova não é capaz de nos destruir. Porque Deus está no comando. Porque Deus está permitindo. Ele sabe de todas as coisas. Ele nos conhece. Ele sabe a nossa capacidade. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe até onde nós vamos suportar.
Então, às vezes, passamos por um momento difícil, provas, tribulações dessa vida, lutas. Às vezes pensamos em desistir, pensamos em murmurar. Isso não agrada a Deus. Nós temos que ser gratos a Deus, não fazer como este povo fez, depois dos milagres que Deus operou, depois das bênçãos recebidas da parte de Deus. Agora eles desobedecem, agora eles murmuram, agora eles não obedecem ao grande líder Moisés, enviado por Deus. Começam a praticar idolatria. Quando Moisés sai, vai lá para o Monte Sinai, falar com Deus, o grande homem de Deus, sobe ao Monte Sinai para falar com Deus, porque Deus ia entregar a ele a pedra dos mandamentos, das leis de Deus. Então, quando Moisés sai e subiu ao Monte Sinai, aquele povo que ficou ali sob o comando de Arão, irmão de Moisés, aquele povo começou a praticar idolatria. Aquele povo não quis obedecer a Arão. Aquele povo achava que Moisés não voltaria mais. Então eles queriam comandar. Eles queriam tomar a frente. E agora eles praticam idolatria. Aquilo subiu a ira de Deus. Deus não se alegrou com as práticas idólatras, pagãs daquele povo. Aí o final da história nós sabemos que Deus não permitiu que aquele povo entrasse na terra prometida, mas somente a nova geração, juntamente com Josué e Caleb. Josué, que foi o sucessor de Moisés. Depois que Moisés morreu, então Josué assume o comando, enviado por Deus, dirigido por Deus. Eu quero que você medite nesta palavra nesse dia e saiba de uma coisa: Deus está no comando da sua vida. Deus está contemplando cada passo que você dá aqui nessa terra. Deus conhece o nosso coração, conhece os nossos pensamentos, e Ele sabe de todas as coisas. Mas quando nós o servimos de coração, quando nós confiamos no nosso Deus, no nosso Senhor, nós temos a certeza que podem vir dias maus, dias difíceis, como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nesse último tempo que nós estamos vivendo, estamos passando por um momento difícil, o mundo todo. Tempo difícil, trabalhoso. Hoje, para nós transmitirmos uma mensagem como essa, é difícil. As pessoas não querem ouvir. As pessoas querem movimentos. As pessoas querem ouvir palavras que venham massagear o seu ego, que venha confortá-los. Palavra de amor, de consolação e de prosperidade. Hoje está na moda prosperidade. Mas para nós o que importa, meus queridos, é nós sabermos que nós temos um Deus que cuida de nós, que nós temos um Deus que nos criou e que nos deu a oportunidade, através do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, a oportunidade de nós termos esse acesso para com Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus ali no Calvário. Nós temos que saber que Deus nos escolheu para que nós o servíssemos aqui nessa terra,
de coração, um coração voltado para Deus, vivendo, obedecendo à palavra de Deus, às leis de Deus, tendo uma vida santificada, uma vida no altar do Senhor, sabendo que Deus está no comando, que Deus está cuidando de nós, que Deus está nos guiando, nos dirigindo. Se nós estamos nas mãos de Deus, por que temer? Por que murmurar? Por que reclamar? Se o Deus, nosso Deus, o Criador do céu e da terra, o nosso Criador, o nosso Senhor, está cuidando de nós, os seus olhos estão sobre nós, as suas poderosas mãos estão sobre nossas vidas, por que temer? Por que murmurar? Por que reclamar? O Salmo 125, eu gosto de citar esse Salmo. A palavra de Deus diz ali, o Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim estará o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O Senhor está conosco. O Senhor nunca nos abandonará, nunca nos desamparará. O Senhor jamais vai deixar de nos ajudar, de nos socorrer. Nos momentos difíceis, a qual nós chegamos no limite da nossa capacidade, aí Deus age ao nosso favor. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel, quando o povo não tinha mais força, não tinha mais condições para resolver os seus problemas. Deus entra com a providência. Mas não é da vontade de Deus que nós venhamos a ser ingratos a Deus, a murmurarmos, a desobedecermos às ordens do Senhor, mas é que nós continuemos obedecendo ao Senhor e a sua palavra. Meus queridos, que esta palavra nesse dia, esta mensagem, ela fique gravada no seu coração, que você passe a ter mais confiança nesse Deus que cuida de você, cuida de todos nós, e que você possa a cada dia ser mais grato a Deus, agradecer a Ele por estar em pé, porque é o Senhor que tem sustentado. Amém? Eu vou fazer uma oração por todos os nossos amados irmãos e amados amigos inscritos neste canal. Eu quero orar por vocês e pelas suas famílias, pelos seus lares e também por todos aqueles que se encontram enfermos. Mas nesta oração, eu quero fazer um convite a você, meu amado irmão e minha amada irmã, que estão afastados dos caminhos do Senhor. Ao ouvir esta palavra, nesse dia, eu creio que o Espírito Santo falou no seu coração e você pode entender que Deus tem cuidado de você. Mesmo você tendo afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor está cuidando de você, porque Ele tem esse plano na sua vida. Então hoje é o dia de você reconciliar com o Senhor. Volte para os caminhos do Senhor, amém? Nesta oração, peça perdão a Ele, peça a Ele que te receba de volta. Ele vai te receber, amém? E você, meu querido amigo, minha querida amiga, vocês que ouviram esta palavra nesse dia, esta mensagem, tome essa decisão nesse dia. Aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você tenha esse cuidado de Deus, porque Deus tem cuidado da sua vida, amém? Mesmo você ainda não tendo entregado a sua vida a Ele, Ele tem cuidado de você, por isso que você está de pé. Então nesse dia, aceite o Senhor. Nesta oração, fale para Ele: eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor Jesus veio a este mundo um dia, deu a sua vida, morreu por mim, para me salvar, e vai voltar novamente para nos buscar. Eu creio na sua palavra, eu creio no Senhor. Perdoa os meus pecados e escreva meu nome no livro da vida, e me salva, me dá graça e força
para eu permanecer firme na tua presença. E nesse dia você receberá a sua salvação. Amém? Então vamos orar. Amado Deus e amado Pai, glorificado seja o teu santo nome para todo sempre. Eu agradeço a ti, Senhor meu Deus, primeiramente, por estarmos em comunhão contigo, por estarmos, Senhor, na tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos milagres que tem operado em nossas vidas, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tudo, Senhor. Meu Pai amado, abençoe cada um dos nossos irmãos e nossos amigos inscritos neste canal. Abençoe suas vidas, derrama a tua graça sobre a vida deles, Senhor. Dai graça e força para eles continuarem caminhando firmes na tua presença, Senhor. Abençoe seus lares, suas famílias. Eu também oro neste momento por todos aqueles que se encontram enfermos, doentes, Senhor, acamados, aqueles que estão à espera de um milagre que só o Senhor pode operar. Opera milagre, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe o teu filho, a tua filha, que nesse dia, ao ouvir a tua palavra, estão reconciliando contigo, Senhor, voltando para a tua presença, para os teus caminhos. Receba-os de volta, Senhor. Dai graça, força a eles para permanecerem firmes na tua presença até o fim, Senhor. Perdoa seus erros, suas falhas, seus pecados, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoe, Senhor, esse nosso amigo, essa nossa amiga, que nesse dia, Senhor, aceitaram o Senhor como único e suficiente Salvador. Pai querido, escreva o nome deles no livro da vida. Perdoa os seus pecados. Dai graça, força a eles para caminharem firmes na tua presença até o fim, Senhor. Oh, meu Pai amado, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, mais uma vez eu quero agradecer a todos que participaram conosco nesse dia, que tiveram o prazer de ouvir a palavra de Deus. Isso é muito bom, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é eficaz, poderosa, inerrante e imutável, né? Então a palavra de Deus, ela fala no nosso coração para a nossa edificação. Deus, nesse dia, trouxe esta palavra, esta mensagem, para que você fosse edificado, fosse edificada em nome do Senhor Jesus. Amém? Mais uma vez eu quero agradecer a todos os nossos amados irmãos e amigos inscritos neste canal. Que Deus vos abençoe e continuem nos apoiando, nos dando esta força para que este canal venha crescer e assim nós continuamos propagando a poderosa palavra de Deus. Eu quero também fazer mais uma vez este convite a você que ainda não se inscreveu neste canal. Se inscreva neste canal, é de graça. Nos apoiem para que nós possamos continuar divulgando a poderosa palavra de Deus. E assim você fará parte dessa grande equipe de evangelização, né? Essa equipe que vai propagar a palavra de Deus. Amém? E dá o seu like, o seu joinha, todas as vezes que assistirem esses vídeos, para que assim o YouTube indique para mais pessoas. Eu conto com os vossos apoios em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe e vos guarde, e fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Um grande abraço do pastor Hélio Shibata. Deus vos abençoe.